O estado de transe sempre fez parte do quadro religioso de todas as civilizações existentes no globo terrestre. Essa manifestação psicofisiológica que desenvolve no transe nos dá uma determinação para todo tipo de interpretações que normalmente associam com causas sobrenaturais ou misteriosas, o que na realidade não é verdade. O transe está presente nos povos primitivos como experiência religiosa, apesar que esta alteração da consciência já exista desde os primórdios de sua história. A raça chinesa do século XVIII e antes de Cristo desenvolvia cultos aos antepassados para entrarem em comunicação com seus parentes desaparecidos, acompanhados por músicas e danças, que conduzia então a um frenesi coletivo, seguida de convulsões, saltos e corridas desenfreadas, até que conseguissem cair no transe. Outras raças usavam a dor para chegar-se ao transe, usando muitas das vezes a cultos violentos. Hoje em dia, o transe está presente não só nas práticas religiosas, mas é o carro-chefe que determina e estrutura a ciência da hipnose. Os cristãos de todas as igrejas interpretaram estes estados alterados de consciência como uma prova de Deus ou como possessão de algum espírito negativo. É claro e evidente, e são bastante frequentes, os cultos ao espírito, onde os participantes, após uma série de práticas carregadas de fortes doses de emotividade, chegarem ao estado de êxtase religioso, a qual então se manifesta mensagens do Espírito. A Igreja, com sua fé estruturada num alto grau de reflexão teológica, encara o êxtase com muitas reservas, sendo que, raríssima das vezes, interpretam esse ocorrido como uma reação orgânica perante uma possível manifestação divina. Em ambientes até profanos, as multidões nos apresentam exemplos frequentes de massas em transe que são hipnotizadas pelas palavras de um líder político ou por um conjunto musical. O transe é interpretado de muitas formas, meu caro paciente, mas ele depende do ponto de vista com que é encarado, seguido da circunstância em que se manifesta o fenômeno. O transe, ele pode ser considerado como um estado hipnoide de dissociação psicológica, que libera em maior ou menor intensidade o inconsciente do controle total da nossa consciência. Ele se caracteriza pela ausência de movimentos voluntários e com frequência pelo automatismo da atividade ou do pensamento. Isso implica, meu caro paciente, passar de um estado para o outro. O que se restabelece aqui é que a conclusão real desse questionamento que fazemos determina-se então que não existem diferentes tipos de transe, como o hipnótico, mediúnico, espírita, metapsíquico ou parapsicológico, mas somente um só, simplesmente o transe. Quando provocamos um movimento rítmico prolongado, exige muito esforço muscular,
que a seguir é provocado uma exaustão física e nervosa. Essa reação provoca um alto nível de álcalis no sangue, o que conduz à alcalose cerebral. Essa substância tem o poder de induzir e produzir o transe e o comportamento sugestionável. Os yogis, por exemplo, usaram técnicas respiratórias para alcançar estados de consciência, visando essencialmente absorver e dirigir através do corpo uma hipotética força cósmica, o prana. Outros meios do transe podemos citar objetos brilhantes, luzes, bolas de cristal, espelho, água corrente, um pêndulo. Quando fixados e olhados com concentração e insistência, podem induzir ao transe por fadiga ocular, resultando de um cansaço verbal. Essa concentração prolongada numa ideia ou pensamento leva a dissociações, às vezes até profunda, se desligando intensamente por completo do ambiente que nos rodeia. Nada ouvem, nada sentem e parecem estar em outro mundo. Outro campo que nos propicia o transe, destaque-se as drogas naturais, o ópio, maconha, cocaína, beladona, mescalina e até a cafeína. Devemos ressaltar também a enorme eficácia que a expectativa, a crença, a simples vontade ou o ambiente contagiante tem em vistas a atingir estados de dissociação psicológica, assim como as condições psicofisiológicas do sujeito, como as manias, epilepsia, endocrinopatia, histerias, conflitos internos e aí por diante. O estado psicofisiológico dos grandes médiuns, para que se manifestasse qualquer fenômeno, nós sabemos que necessitaram cair no denominado transe. Muitos pesquisadores da era da metafísica perderam horas e dias a fio esperando que um determinado médium em transe manifestasse algum fenômeno. O transe ou qualquer estado semelhante de inconsciência mais ou menos profundo é condição necessária para o fato parapsicológico acontecer, mas não oferece nenhuma garantia de que o fenômeno acontecera inevitavelmente. Então, se fosse assim, todo ser humano poderia transformar possivelmente em médium dotado, se fosse capaz de obter o estado psicofisiológico de transe. Para entendermos com precisão, o transe pode ser evoluído de várias formas, seja através de concentração, hipnose, música, danças, seitas e aí afora. Os métodos usados pelo ser humano para produzirem o transe são tão variados quanto possamos imaginar. Não existe um método padronizado que sirva de base aos outros ou que atinja melhores resultados. Na hipnose, ele é criado pelo hipnotizador e os sucessos dependem mais de sua autoridade, prestígio ou segurança que do método em si. A semelhança do transe e da hipnose nos mostra aqui que são evidentes. Ambos os estados permitem libertação das pressões do superego ou consciência crítica, a qual chamamos de inibição, e do sentimento de culpa, amnésia retrógrada, esquecimento das coisas passadas com respeito aos acontecimentos. Nos dois estados, e ambos os estados podem ser benéficos ou maléficos.